Fala galera, beleza? Voltamos aqui para nossa série de vídeos sobre um City Goal de $1, 180 player, jogado no Poker Stars. Aqui é FT, eu parei aqui nessa mão no último vídeo. A FT muda um pouco a dinâmica. Por quê? Porque se até FT a gente está jogando basicamente para acumular ficha, na FT a gente joga pelo ICM, que é um modelo matemático. E aqui o mais importante é, de acordo com a nossa stack, a gente fazer as jogadas para tentar chegar nas posições melhores. Resumindo isso, né, de uma outra maneira mais simples. Por exemplo, o Cowboy é o primeiro em ficha, tem 70 mil. Eu sou o segundo, tenho 48. Seria muito ruim, um desastre, para falar a verdade, eu cair para ele tendo mais 7 jogadores com menos ficha que eu. Então, pô, você pega esse aqui tá quase, não digo quase morto, mas tá ali, ó, bem short, tá com 9 blinds, esse aqui também tem uns 13, 14, esse aqui tem menos ficha também. Então, eu não posso me envolver contra ele, por exemplo, com Ice Rei e All-in pré-flop, com Vala Vala, Dama Dama, até o Rei Rei é uma carta que, pô, eu tenho mais de 50 Big Blinds aqui, me envolver com ele aqui, eu tenho 60 se eu não me engano, me envolver aqui com ele e cair antes desses shorts aqui seria um desastre. Então, o ICM é um modelo matemático que basicamente é isso. Você tem que ir jogando de acordo com a quantidade de fichas que você tem e os outros adversários, né? Então, vou passando aqui mão a mão, foldei aqui algumas mãos, peguei um rei, subi, tomei call do cowboy ali no small blind, bateu um flop 8-3-8 e aí ele sai betando aqui um pouquinho mais de meio pote. E aí é o que eu estava explicando agora há pouco. Não tem porquê eu dar um raise aqui, tirar os blefe dele, porque vai ter alguns blefs que ele vai fazer isso, mas principalmente dar um raise aqui, aí ele me volta mais uma, e aí ele, sei lá, eu resolvo atolar e ele mostra um 8-8. Seria péssimo, desastroso isso aí. Então aqui é só dar call, deixar ele continuar com os blefs. Não tem muito turn ruim para minha mão. É, talvez um 3 ou um Ice seria um turn ruim, mas o resto dos turns é tranquilo. Bateu um 9, aí ele betou de novo aqui um pouco mais de meio pote, vou dar call. Bateu 2, o pote tem 19 e ele faz 4.800. Ele abaixou ali, ele parou de betar ali um pouco mais de meio pote. Aqui eu já vejo uma oportunidade para a gente ganhar um pouco mais de ficha. Então eu acredito que aqui é uma oportunidade boa. Então eu fiz um raise. Eu fiz um raise aqui baixo. Vocês podem perceber, o pote tinha. Só voltando aqui, o pote tinha 23. Ele betou 4.800. Eu fiz um raise aqui de 13 mil. É um raise baixinho, mas a ideia é tomar call do 3. Eu não acredito que ele tenha um 8, que eu acho que ele faria maior. Pode ser que ele tenha um 9, mas ele vai me pagar também do mesmo jeito. Mas de qualquer forma, eu fiz um betzinho pensando no 3. Se eu faço muito alto, eu vou fazer o 3 foldar, e essa não é a ideia. E outra vantagem aqui também, eu não estou comitado, se ele chovar aqui eu tenho que foldar. É triste, é desagradável, mas eu vou ter que foldar se ele chovar. Mas eu não acredito que ele, pelo perfil de jogador que ele vai fazer isso, então ele pagou, e aí ele mostrou um 4-4 e a gente já puxou um belo pote aqui logo na primeira mão que a gente jogou no FT. Próxima mão do TG, agora eu sou o chip leader, né? Então, o ideal é a gente estar pressionando as stacks médias quando a gente é chip leader. Betzinho aqui, tomei um clique aqui, uma tribet clique ali bem baixinho, né, um blind. Aí eu vou dar um call aqui. Bateu um flop interessante para minha mão, né? Fiquei duas pontas, tenho uma over que é o rei, tem um backdoor para flush no 10, que não é grande coisa, mas não deixa de ser um backdoorzinho. Vou de check e aqui provavelmente vou de check call, né, na maioria das apostas dele. Só que ele deu check. Quando ele dá check, ou ele tem um parzinho baixo ali, sei lá,
8-8, 9-9, 7-7, alguma coisa desse tipo. Ou ele tem um Ás fraco também, né? Um Ás que não conecta com o bordo. Então não seria um Ás e 10, não seria um Ás e rei. Seria mais assim um Ás e 9, Ás e 8. E o valete, ele poderia jogar assim também. Então ele deu check. Aí bateu um outro valete que não é das melhores cartas para minha mão. Porém é uma parte pequena do range dele. Então aqui eu já vou apostar. Não precisa fazer muito alto. E aqui é já para tentar fazer ele foldar os pares baixos. E, e eu só tomar praticamente pro valete, né? Porque eu acredito que dama não tem. Porque ele apostaria no flop para proteger, extrair. Então fiz uma aposta ali baixo e puxei. Só comentando a jogada dele, o clique dele é bem ruinzinho, né? Não faz muito sentido ali. E não apostar também, não se betar. Então acho que ele jogou mal, mas vamos lá. Próxima mão, um Ás e 9 eu só recebi um walk. Esse 4 e 3 aqui, eu só quero comentar a jogada deles, né? Então toda vez que tiver alguém eliminado, eu vou comentar. Aqui ele subiu, o outro chovou, ali uns 13 big blinds e a jogada normal aqui, né? Nem tem tanto assim para comentar. Passado mais algumas mãos. Rei 7 ali do big. Rei 7 off, o botão abriu. Abriu não, limpou, né? Bateu um flop Ás 4 e rei. Eu vou de check. Ele aposta um blind aqui. Aqui essa primeira aposta eu pagaria até se ele fizesse uns 1.500 mais ou menos. Porque eu não acredito que ele tenha tanto Ás no range dele que está limpando ali do botão, né? Então ele vai ter que me convencer que ele tem um Ás. E o rei, a maioria das vezes, dá um check nesse board aqui, não tem muito porque ficar apostando, né? Aí eu dei o primeiro call, aí bateu um 8 que não muda tanto. Só que aí ele betou de novo e ele betou dois blind aqui, betou um pouco mais alto. E aqui eu tenho uma decisão para tomar. É da call turn river ou foldar já aqui, tá? Eu fui pela linha mais conservadora, até porque esse field aqui é fraco, então não tem pra ficar tentando caçar muito blefe aqui dele. Eu acredito que vai ter outras situações melhores para me ganhar ficha, mais claras, né? Então aqui eu foldei e agora eu acredito que já tem alguns as no range dele, quando ele beta duas vezes, né? Então dessa vez eu acreditei aqui e foldei. Próxima mão, esse rei vala. Um jogador aqui com uma stack média abriu. Tem mais um, dois com stack menor que a dele. Tem um outro ali com uma stack mais ou menos parecida com a dele, né? E então aqui é uma situação clara de tribet. Só que essa mão aqui eu joguei mal. Eu joguei mal ela toda. Eu errei aqui o size. Aqui teria que fazer um pouco maior. Deixa eu só pegar uma calculadora aqui. Só para ver exato aqui, ó. 5280 dividido por 1880. Eu fiz. Não precisa multiplicar nada não. Eu fiz aqui 2. Eu fiz 2.8 aqui. Teria que fazer mais que 3, talvez 3 e 3.3. Então um size aqui, ó, 1840 vezes 3.3. Teria que fazer ali umas 5.900, 5.800, 5.900, 6.000 para tirar o call dele aqui, né? Deixar ele numa situação mais desconfortável, que ele vai ter que chovar ou foldar. Mas beleza. Aí tomei call. Bateu esse board aqui. Eu acredito que não tem muito motivo para se betar aqui nessa situação com essa stack, porque eu vou se betar, ele pode chovar algumas mãos aqui que eu vou me sentir desconfortável, mesmo tendo top pair, porque pode ter rei e dama no range dele, ele pode ter um flush draw aqui que apesar de eu estar na frente, é uma situação que se ele chova ali, ele vai ter uma equidade boa até o river. Então, a primeira jogada aqui eu fui de check.
E aí ele foi de check também. Dobrou os 5. E aqui foi mais um erro nessa mão. O primeiro erro foi o size na tribet. Poderia e teria que ser um pouco maior. E aqui eu acho que já vale a pena começar a pensar em apostar para extrair. Porque agora, por exemplo, se ele tem um flush draw, a tendência é ele dar call em vez de chovar. Eu posso agora eu escondi um pouco o rei, então agora eu posso tomar um call de mãos como 7-7, 8-8, 9-9, principalmente se tiver uma carta de paus na mão. Então aqui era um momento de eu estar betando, aí eu fui de check também. Ele foi de check, aí bateu uma dama, completou o flush aqui, impossível flush, né? Aí eu fui de check e aí ele apostou. E aí eu e aí eu consegui fazer mais uma cagada na mesma mão. Comecei mal, tem que terminar mal, né? Eu fui de call, que é um call bem ruim aqui, né? Não acreditei muito que ele tivesse um flush, mas foi um call horrível aqui. Ele tinha um flush no Ice. Ele também não apostou, ele podia tentar comprar esse pote ali no flop ou no turn, ou mesmo pré-flop já chovar. Mas ele acabou que acertou ali o river e eu joguei mal, muito mal essa mão. Mas fica aí de aprendizado como também não jogar algumas mãos. E provavelmente no torneio, esse torneio aqui teve 436 mãos, é muito difícil de jogar todas as mãos bem, né? Talvez os top player aí consiga algo perto de jogar 100% as mãos é, de forma perfeita aí, né? Não todos os torneios, mas a maioria deles, eu tô aí no aprendizado aí igual vocês, então ainda erro bastante. Essa daqui foi um erro bem feinho mesmo. Mas vamos lá. Próxima mão, aqui eu foldei. Poderia ter tribetado, mas acabei de perder uma mão. Aí é bom dar uma respirada, né? Então, poderia ter dado call também, jogar em posição. Aqui assim, desconsiderando que eu acabei de perder uma mão, eu acho que a melhor jogada é a tribet ou call e não ficar foldando essa mão. Você está jogando em posição no botão. Os outros dois jogadores aqui, o Small Blind até tem uma stack de resteel, mas o Big Blind vai completar a maioria das vezes. O 7-10 tem uma certa equidade no pote contra mais de uma pessoa. Então, acredito que a melhor jogada aqui era ter dado o call. E a tribet também é válida aqui. Acho que só o fold que não é das melhores mãos. Mas eu justifico o fold aqui porque eu tava dando uma respirada aí da outra mão para não fazer besteira. E uma outra vantagem do call, esse jogador cowboy é aquele jogador que jogou o rei e o 4-4. Que a jogada dele eu não comentei lá, mas é bem ruinzinha, né? Ficar betando com 4-4, ele tá se auto-valo betando quando eu tenho o jogo que foi o que aconteceu. Então, aqui um call, acho que seria interessante jogar contra ele, mas eu foldei. As 5 subi, tomei um call. Aqui eu betei para poder extrair, né, extrair de um flush draw, do valete, de um rei dama, de um rei 10. Tem algumas mãos que eu ainda extraio. Eu acredito que tenha AS melhor que meu AS 5 no range dele, mas por exemplo já não tem o topo, não tem AS rei, AS dama, AS vala, que essas mãos eu acredito que me tribetaria pré-flop. Então sobra ali um AS 6, AS 7, AS 8. Então acho que CBT aqui é a melhor opção. Ele já foldou. Passado aqui agora algumas mãos. Deixa eu ver se as 6 como rolou. Eu não quis completar. Não quis completar, porque eu acho que é uma mão que tá muito dominado. Quando bate um Ás ali, eles vão ter ases melhores. Vai ser difícil eu jogar fora de posição. Muitas vezes vai bater um bordo nada a ver e eu vou ter que foldar, ainda mais contra dois. A stack dele aqui também não tá tão grande. Então, aqui eu prefiro fold. Hoje em dia os jogadores estão pagando muito ali com praticamente qualquer duas, mas eu ainda estou um pouco conservador em relação a isso. Eu prefiro pagar com as mãos que flopam um pouquinho melhor.
Eu, por exemplo, pagaria aqui com 5-4 suited, que é uma mão bem pior, se você for ver, do que a Ice 6, mas ela flopa melhor, foge um pouco mais do range dos caras, então por isso que eu resolvi foldar. Se eles tivessem um pouco mais de ficha, uma outra opção aqui seria squeezar, que eu acho que é uma opção interessante. Mas não esse um pouco mais, esse aqui já tá com uma stack legal, mas esse aqui tem um pouco mais, que aí eu consigo squeezar e ainda foldar para ele. Mas nessa situação aqui eu não consigo fazer isso, então foldei aqui. O jogador ali limpou outra vez, aí eu vou fazer um raise aqui. Ele deu call. Fui de check aqui por valor. Quando eu falo por valor é porque eu não tô foldando. E quando eu aposto, aqui é uma situação que eu tenho um valor na minha mão, né? Diferente de um outro rei 10 que eu joguei no, se eu não me engano, no vídeo anterior. Essa daqui eu tenho um valor grande na mão, então aqui eu posso jogar check call. E quando eu aposto, praticamente eu tomo call dos pares. Então são mãos que eu estou perdendo e faço foldar as outras que eu estou ganhando. Então acho que aqui o check é a melhor jogada. Ele foi de check, continuei indo de check aqui e bateu o wise. Aqui acho que é uma situação para valo betar. É... E aí eu fiz um size alto e eu vou explicar por que o size alto. Porque eu acredito que flush draw eu não tomo mais call. Então se eu betar 2.000 ou 10.000 aqui no flush draw dá na mesma. Porém, quando ele tem um Ás, eu consigo extrair bastante. Eu poderia ter feito um 6, 6,5 aqui para tomar call do Ás. Então, por isso que eu fiz um pouco mais alto, mais que meio pote, mas poderia ter feito até mais alto. E aí é aquela história. Quando ele tem um Ás, ele vai pagar qualquer preço. Quando ele não tem, ele vai foldar. Então, por isso que eu fiz um pouco alto, mas deveria ter feito até um pouco mais alto. Um Ás e 9 subir. Ah, caiu mais um aqui. Desculpa. Passou um aqui. Eu só vou voltar rapidinho, tá, pessoal? Só pra ver como ele caiu. Então foi limp. Teve ação pra caramba. Nossa. 3 calls, outro betou. Então eu tinha 3-3. Eu acho que tranquilo. 9-9 também tranquilo. O Ice Rei que eu não gosto muito desse limp call depois de toda essa ação aí. Ele tomou uma quadra na cabeça. Aí vamos voltar aqui pro Ice 9, né? Eu subi. Só levei as blinds. Subi de novo. Só levei as blinds. Passado algumas mãos. Esse Ice 3 aqui eu até foldado no começo da mesa. Não é porque eu tenho bastante ficha também que sou obrigado a abrir tudo. Então, aqui eu for daquele AS3, aqui é um all-in. Ele tem 12, contando esse aqui, 13 blinds. Acho que é tranquilo chovar aqui um range enorme. Eu chovaria qualquer rei, qualquer dama suited, qualquer par, qualquer as, qualquer brother. Eu chovaria um range bem grande aqui em cima dele. Ice rei, subi, tomei call. Aqui eu fui de check. Poderia ser beta aqui, eu acho que as duas linhas são válidas. É, eu expliquei no outro vídeo lá que por ter o Ás de paus é uma boa estar tá betando, porém talvez esse jogador seja daquele estilo que daria raise num draw, no valete, então esse é o motivo que provavelmente que fez eu dar check em vez de ser betar. Bateu um 6, aqui eu já betei tentando ver um showdown barato, extrair de alguma coisa. Ele deu call e aqui fui de check check. Ele acertou o 6 aqui. Aí vocês falam assim, pô, mas você não se betou, você deu a chance dele acertar o 6. E você perdeu um pouco mais de ficha. Certo, vocês estão certo. Porém, eu também, da mesma maneira que vai bater o 6, algumas vezes vai bater o Ás. E aí quem vai perder ficha sou eu, porque eu tenho um Ás que está dominando ele. Então, e outras vezes não vai bater nada e eu vou estar tá levando esse pote no showdown. Então, é verdade que eu dei uma free card, algumas vezes eu vou perder, mas em compensação tem outras que eu consigo puxar aqui. Então acaba a balança pendendo mais pro meu lado, então acho que é tranquilo a maneira que eu joguei. Próxima mão subi, tomei uma tribet. Aqui eu dei call, é o que eu falei pra vocês. Só voltando aqui, ó, pré-flop eu tenho 72 e ele tem 65. Apesar de eu ter mais ficha que ele, se eu
Se eu atolo aqui e perco essa mão, eu vou ficar o short stack 7.000, tendo quase, não, tendo toda a mesa com menos ficha que eu. Então seria um desastre. Então aqui a melhor linha, ele tribetou, a gente dá call, analisa o flop, é, mantém o range dele ali que não é que foldaria, por exemplo, uma 4bet. Então acho que a jogada é tranquila. E aqui vai check call, né? Aí check call de novo, bateu o rei, é das melhores, né? Que se ele tivesse blefando um Ice Rei aí agora ele acertou. Só que ele foi check check. Ele tinha Ice Vala, então você vê que a gente puxou outro pote interessante, deixando ele se enforcar aí, né? E a jogada dele bem ruinzinha de novo, betar o turn ali. Um 3 não muda nada. Seria diferente, por exemplo, se batesse o rei no turn e ele betar. Aí beleza. Você está tentando comprar, mas aqui não muda nada, o 3, então a jogada foi bem fraca. Próxima mão, recebi um walk. As 10. Aqui eu joguei um pouco diferente do meu padrão. Aqui normalmente esse As 10 eu tribetaria. Por que, que eu dei call? Porque ele está abrindo em cima do short. Então, na maioria das vezes ele está abrindo em mãos que ele pagaria o short, mas eu tenho um As 10 que é uma mão muito forte também, então não queria foldar esse As 10 suited, então eu joguei de call aqui e reavaliar o flop. E bateu um flop interessante. Aí check, né? Aí ele foi de check também. E aqui eu betei o turn já para tentar levar a mão aqui. Fazer ele foldar mãos como As e Dama, As e Rei. Que se eu vou de check, provavelmente o River também vai de check check. E ele vai levar no showdown. Eu consigo foldar alguns parzinhos aqui. Que seria ruim ele abrir, mas tem, como 3-3, 4-4, 5-5. E às vezes que ele der call, ainda tem uma chance de melhorar a mão no River. Só que ele já foldou aqui, então vamos para a próxima. 7-8, subi, tomei call, cbetzinha, ele deu call. E aqui eu vou mandar outra, blefando, né? O rei é um carta boa para comprar, porque fica difícil ele pagar, né, com as mãos ali. Se ele tem um 8-8, 9-9, até o 10 fica meio complicado ele pagar. Então mandei outra aqui e ele já foldou. Próxima mão subi um dama 10. Vocês percebem que eu subo aqui um dama 10 e aquela hora eu não quis subir um As 3. Por quê? Porque o dama 10 ele foge um pouco dos ases, de estar dominado pelos ases mais forte que o As 3. Então eu vou estar dominado ali pro As 10 e As dama. Em compensação, o As 3 eu estou dominado por praticamente todos os ases. Então é muito melhor estar subindo esse tipo de mão aqui. E passou. Próxima mão aqui um dama, um valete 9 suited, chovar, né? Tranquilo. Colocar ele em all-in no caso, né? Ele deu call. O call dele acho que nem é tão ruim, sabendo que eu tô chovando muita coisa aqui. E com a stack, né? Ele tem aqui uns 6 big blind, 7. E aí quando ele olha esse flop aqui, ele já sabe que vai perder a mão, né? E aí bateu 9 ali no River. E eliminamos mais um. Agora eu fiquei algumas mãos sem jogar. Próxima mão que eu joguei vai ser esse rei-rei. E eu vou estar parando o vídeo aqui depois dessa mão. Então essa daqui é a última mão desse vídeo. Para não ficar muito extenso, já tem 24 minutos, né? E em uma análise difícil aqui, ele chovou, a gente vai pagar, né? E ele tem as I3. Eu acho que o chove dele é bom. Eu faria a mesma coisa no lugar dele. Ele é o short stack aqui da mesa. Tem um As 3 suited, então acho que é tranquilo. O chove dele é bom. Só que ele pegou aqui eu no topo do range, então tranquilo. E esse flopzinho aí? E esse turn? Ah, que pena. Mas veio um 9 ali no River e eu fullei. E o cara deve ter ficado bravo, como vocês ficam de vez em quando aí, quando perde uma mão desse jeito.
Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui só foi a primeira parte da FT. Ainda tem bastante mão pra gente comentar. E espero que vocês tenham gostado dessa quarta parte, né? É, dessa série de vídeos. E é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima parte. Tchau!